Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos entender como é que se encerra o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, dia 15 de maio. Vamos entender uma reviravolta que aconteceu então ao longo dessa semana. Isso que a gente vê essa reviravolta no dia de hoje. Mas claro, para a conversa eu chamo quem entende do assunto, que é o Pedro Vasconcelos, analista de mercado da Pátria Agronegócios. Pedro, seja muito bem-vindo. Olá, Letícia, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre o que está impactando no mercado de soja em Chicago. Eu é que agradeço a sua presença aqui com a gente. Pedro, só antes da gente iniciar esse bate-papo, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha, você que está nos assistindo. Nosso canal de comunicação com você está aberto, seja pelo chat aqui no site do noticiasagricolas.com.br ou no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Pode mandar sua pergunta, se você quer saber alguma coisa sobre o mercado da soja, a gente vai carregando as dúvidas mais para o final, então, dessa conversa. Pode falar a respeito de como estão as suas comercializações. Se você está no nortão do país, aí em Roraima, você está plantando a soja por aí, também pode falar como é que estão as condições de plantio para você. Vamos construindo essa conversa todos juntos. Pedro, me diga uma coisa, o que aconteceu hoje que a gente viu ali que o mundo ele não gira, ele capota e para a soja não foi diferente, né? Isso aí, a gente via a soja com certo otimismo, né, no início da semana, com o acordo prévio entre Estados Unidos e China. Então a soja tinha voltado a operar perto da casa dos US$ 10,70 por bushel, e hoje acabou devolvendo todos os ganhos acumulados, né, como você comentou, capotou a soja aí. O grande destaque do dia foi a queda do óleo de soja, que registrou sua maior baixa desde os últimos 2 anos. Então, acabou atingindo seu limite diário de quedas e despencou aí cerca de 5,73%. A gente viu um certo descompasso na política de biocombustíveis dos Estados Unidos. Ontem a gente viu no início da semana também o óleo de soja puxando a soja para cima, ajudando a impulsionar os preços de soja para cima, mas com esse descompasso da política de biocombustíveis nos Estados Unidos, a gente vê aí que o mercado especulou em cima de uma produção de biocombustíveis estar sendo ameaçada. Isso deve trazer uma menor demanda sobre o óleo de soja e acabou impactando nos preços. Outro fator que também puxou muito a questão do óleo foi o petróleo, né? Hoje a gente viu uma queda acentuada no petróleo, abriu o dia aí com bastante queda, seguindo as quedas de ontem. Ontem a OPEP mais trouxe números da demanda por petróleo no mundo um pouco menores, e hoje cedo o Trump trouxe uma fala aí com um possível acordo para acabar, um possível acordo nuclear, perdão, com o Irã, o que trouxe o sentimento ao mercado de que o Irã poderia sofrer aí, colocar mais petróleo no mercado. Isso aí acabou pressionando o preço de petróleo e acabou pesando sobre a nossa oleaginosa, né, sobre a soja em Chicago. Pedro, e aí a gente olha para esse cenário, né? Temos aí, então o óleo de soja, né, testando esses limites de baixa, levando a soja junto para baixo, algo muito contrário do que a gente viu nos últimos 2 dias. Eu queria entender como é que fica o farelo também nessa história, porque com essa decisão, né, esse programa do 45Z, que beneficia, né, os biocombustíveis lá nos Estados Unidos e que foi anunciado no Congresso norte-americano e que trouxe, portanto, esses preços do óleo para cima, puxando a soja em grão para cima também nos últimos 2 dias, a gente viu também o farelo, que já tem algum tempo que está ali no fundo do poço e ainda cavando um pouco mais, cedendo cada dia. Queria saber se com essa reviravolta o farelo tem alguma mexida nesse sentido. O farelo hoje, por incrível que pareça, a gente viu o farelo no rumo, né, ao contrário, né? O farelo operando no positivo. Mas, na nossa visão, é mais algo mais especulativo, e que realmente essa diminuição de demanda por biocombustíveis, pelo óleo de soja, deve trazer aí uma possível menor demanda aí de esmagamento, e acabe impactando no farelo também. Então, isso
deve continuar sendo algo negativo, já que o farelo vem caindo aí, constantemente nos últimos meses, nas últimas semanas. E aí, quando a gente vê todo esse movimento especulativo, essas questões também de conflitos armados acontecendo no Oriente Médio, a gente tem mais um ainda, né, aqui agora Paquistão e Índia, que isso também acaba dando uma mexida com o petróleo. Temos a questão do tarifaço, que ainda que tenha dado essa pausa por cerca de 90 dias, ainda era alguma incerteza do que vai vir depois. Eu queria saber também o que essas peças desse quebra-cabeça também influenciam nesse cenário da soja que a gente viu essa semana, Pedro. Nós temos que ficar muito atento, Letícia, também a questão do desenvolvimento da safra norte-americana, além de toda a questão geopolítica que deve impactar, como no dia de hoje impactou sobre os preços de soja em Chicago, mas os fundamentos, principalmente a safra norte-americana, têm se desenvolvido muito bem, tem um desenvolvimento inicial muito bom, as previsões de chuva para os próximos dias estão interessantes, as condições tanto para favorecer a evolução do plantio, quanto para o desenvolvimento inicial das culturas. Então, eu creio que isso deve chamar a atenção do mercado nos próximos dias. E, lógico, toda essa questão de guerras do mundo eh, influenciam muito o nosso mercado de soja, principalmente por conta do petróleo, dos derivados, né, dos nossos derivados, dos derivados da soja, perdão, e isso deve impactar, mas com uma força um pouco menor do que os próprios fundamentos da oleaginosa mesmo, que a gente deve ver o desenvolvimento inicial da cultura nos Estados Unidos, impactando mais, pressionando mais a soja do que essas peças desse quebra-cabeça que você comentou. Você falou muito dessa questão do mercado climático, a gente tem também o avanço do plantio lá nos Estados Unidos. É muita máquina, é muito trabalho acontecendo ao mesmo tempo, então tudo acontece num ritmo muito acelerado. Eu queria entender também como é que ficou. É de quinta-feira que sai aquele monitor de secas nos Estados Unidos. Quais são as regiões que a gente está vendo que estão sendo mais favorecidas pelo clima e quais que estão sendo ali um pouco menos, Pedro, se a gente conseguir dar esse contexto para a nossa audiência? A gente viu o monitor, principalmente da soja e do milho. O milho hoje, cerca de 22% da área de milho veio no estado, aproximadamente, tá passando por seca. E a soja, cerca de 17%. São alguns países, alguns estados ali do cinturão agrícola, tem alguns, mas grande parte do cinturão agrícola, Illinois, Indiana, Iowa, tiveram uma área de seca muito menor, pensando aí para a cultura da soja e do milho, né? A gente vê mais negativo em Nebraska, por exemplo, ao sul de Dakota do Sul também, e Kansas, que são estados aí que também fazem parte do entorno, né, do Nebraska faz parte do cinturão agrícola, mas Kansas, por exemplo, do entorno do cinturão agrícola, e são regiões importantes para o cultivo tanto do milho quanto da soja nos Estados Unidos. Por um lado, é ruim para o desenvolvimento inicial, só que favorece aí o avanço do plantio, né, que já está em ritmo bem avançado, já está em ritmo rápido e deve cada vez mais aí avançar nos próximos dias. Você falou a respeito do milho, Pedro. Quando a gente olha, já tem ali um fator de fundamento, né, para os preços do milho, que é uma área maior sendo plantada nos Estados Unidos e o clima favorecendo. Eu queria entender, com essas quedas muito preeminentes, né, para a soja e para o complexo, no caso, né, complexo não, porque o farelo deu essa revertida, né, para o caso do óleo, por exemplo, Sim. que estão caindo, como é que fica o milho nessa história? Porque eu estou dando uma olhada aqui nas tabelas, parece que as quedas estão um pouquinho mais moderadas. Eu queria entender o que está pesando mais. É o milho acompanhando a queda da soja ou é o clima de fato e o ritmo de plantio nos Estados Unidos que está puxando um pouquinho para baixo? Ah, a respeito do milho, a gente vê que o petróleo acaba que impacta negativamente todos as commodities agrícolas também,
muito por conta da composição dos biocombustíveis, por afetar muito o biocombustível. A gente vê que o milho, ele, dentro do programa de biocombustíveis nos Estados Unidos, o milho é muito importante. Então a gente vê o etanol, o milho para etanol sendo uma peça, uma chave, uma peça fundamental, né, para esses programas de biocombustíveis nos Estados Unidos. E acaba que essa influência do petróleo pesa um pouco mais. Como esses dados de seca nos Estados Unidos vieram um pouquinho maior para as áreas de cultivo de milho, a gente vê que acaba que limita muito as quedas, até por isso a gente está vendo as quedas no milho hoje bem menores do que na soja. E quando a gente olha para o trigo, parece que o trigo ele segue um pouco que descolado, né, desses outros dois, né, da oleaginosa e do cereal. Qual que é o cenário que a gente vê hoje para o trigo? Hoje o trigo a gente está vendo boas vendas nos Estados Unidos nessa semana, que tem dado suporte aos prêmios. No início da semana, o USDA trouxe o relatório mensal, né, sobre a oferta e demanda, já com números da próxima safra. A nova safra no hemisfério norte, principalmente, que corresponde com cerca de 90% da produção mundial do trigo, ela está se desenvolvendo muito bem. É um fator de pressão para o trigo, porém a demanda voltou a ser um ponto que tem suportado o mercado de trigo nos últimos dias e tem limitado as quedas. Nós devemos ver na próxima safra tanto uma produção quanto uma demanda recorde. Então, o número de estoques também a gente deve ver um pouquinho mais alto, mas a demanda é uma salvaguarda aí para o trigo, que é o que tem ajudado aí pro preço do trigo, principalmente hoje, a não entrar, né, nesse marasmo de quedas das outras commodities agrícolas. E quando a gente observa, né, então, esse cenário, né, o trigo em alta, a soja caindo absurdamente, né, puxada pelo óleo, o milho tendo esse acompanhamento ainda que um pouco mais ameno, como é que esse cenário lá em Chicago está resvalando hoje aqui no Brasil? A gente vê que para a soja, o impacto foi um pouco amenizado pelo dólar, mas as cotações nos portos e nos interiores a gente viu um pouquinho mais baixo do que ontem. Isso é normal quando a gente tem um dia de muita queda assim para Chicago. Ultimamente, Chicago e os prêmios de exportação têm se contrabalanceado, mas quando a gente tem uma queda tão expressiva ou uma alta tão expressiva em Chicago, acaba refletindo diretamente aqui nos preços de soja no interior do Brasil. E o dólar acabou sendo servindo como um amortecedor aí desse impacto dessas quedas mais violentas nos preços do interior aqui no país. Agora, quanto ao milho no Brasil, o cenário infelizmente, para preço, a gente vê um cenário de pressão. O desenvolvimento da segunda safra aqui no Brasil está muito boa, no geral, o Brasil como geral. A gente teve algumas preocupações no desenvolvimento inicial ali em Minas Gerais, algumas regiões do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, mas no geral, principalmente centro-oeste brasileiro, o milho tem desenvolvido muito bem e a gente vê aí o milho voltando a cair no dia de hoje. Chicago, principalmente os contratos julho e setembro, que são os nossos contratos que referenciam a nossa exportação aqui no Brasil, né, principalmente, eles acabam sentindo também o peso de Chicago. Então, além do bom desenvolvimento da nossa safra, que traz a tendência de termos uma grande oferta aqui no Brasil, o peso das quedas em Chicago também acabou pesando no milho de hoje, nos contratos de milho hoje, e acabou aí, é, que acabou fechando o dia em queda na B3. E já que a gente está falando, né, falamos de Estados Unidos, falamos aqui de Brasil, aí a gente dá um passinho para o lado e vem para um concorrente aqui, que é a Argentina, né, dos nossos vizinhos. Queria entender como é que está a questão da colheita da soja por lá. Tem regiões ali que estão recebendo algumas chuvas que estão atrapalhando um pouco. Isso pode representar algo que vá mexer com o preço? Como é que vocês aí da Pátria estão observando isso, Pedro? Muito bem lembrado por você, Letícia. É algo que até traz um certo suporte até para o farelo de soja.
A gente vê que a Argentina é um dos grandes players quando se trata de farelo. Então, a colheita, com essas chuvas na Argentina atrasando um pouco mais, isso traz um certo suporte para o farelo, já que os argentinos são um grande player na oferta de farelo no mundo. Mas até o momento a gente vê que é algo pontual, sabe? Não é algo que deve trazer tanto impacto assim no curto prazo quanto como o plantio dos Estados Unidos. A gente deve ver o plantio dos Estados Unidos impactando muito mais e o desenvolvimento da safra norte-americana impactando muito mais o mercado no complexo soja, né, do que a questão da colheita argentina. E aí agora a pergunta que eu queria fazer assim para a gente costurar tudo isso, né, em relação a preços e encerrar. Assim como a gente viu esse movimento especulativo, né, essas fichas sendo apostadas ali nesse programa de biocombustíveis no 45Z lá nos Estados Unidos e isso precificou nos últimos 2 dias, a gente viu isso se reverter porque, claro, nada estava ali assinado e carimbado, chancelado pelo governo americano, então algo muito sensível ali. Queria entender também o quanto essa baixa tão expressiva, Pedro, ela deve durar, já que também ela veio a cavalo, né, desse movimento especulativo que aconteceu antes. Letícia, cortou um pouquinho aqui, você pode repetir, fazendo um Claro, sem favor? problema. Eu te perguntei o seguinte, né? Já que a gente viu esse movimento especulativo em relação ao óleo de soja, principalmente com esse programa anunciado no Congresso americano do 45Z nos últimos 2 dias, eu queria entender o quanto essa baixa também ela tem algum prazo de validade, porque a gente viu que, claro, né, esse programa foi anunciado, não estava nada ali, como eu disse, assinado, carimbado e sacramentado pelo governo americano, então é algo ali um pouco frágil para amparar preços. Eu queria entender também o quão frágil é a permanência dessa queda nesse momento. Eu acredito que seja algo passageiro, sim. Eu não creio que seja algo que impacte, não seja algo duradouro de impacto, até porque a administração do Trump já está tentando reformular alguns mandatos de biocombustíveis no território americano, que deve reduzir tentando reduzir a curva de ampliação de mistura desses renováveis, desses combustíveis renováveis, né, em fontes fósseis ao longo do tempo. Então, acho que isso possa trazer um peso maior, tanto para o óleo de soja quanto para o milho, né, para etanol, do que essa especulação aí em cima desse descompasso desses projetos de leis dos biocombustíveis nos Estados Unidos. Perfeito. Pedro, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Pátria, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, cada um ali dentro da sua expertise, da sua área de atuação, mas essa casa que está sempre aberta para vocês da Pátria. Eu que agradeço vocês, um abraço a todos os nossos espectadores aí, e para nós é sempre um prazer estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas. Um Prazer abraço. é todo nosso. Tá aí, então estivemos com o Pedro Vasconcelos, que é analista de mercado da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações de como se encerra esta quinta-feira, dia 15 de maio, para o mercado da soja, que deu ali uma revertida, ali um cavalinho de pau praticamente. Se nos últimos 2 dias a gente viu altas para a soja que foram puxadas pelo preço do óleo de soja, contextualizando para vocês, foi anunciado no Congresso americano um programa que beneficiaria a produção de biocombustíveis e que, claro, utilizaria boa parte do óleo de soja como matéria-prima para esses biocombustíveis. O mercado especulou, precificou isso no óleo de soja, que puxou a soja para cima. Mas, infelizmente, com algumas reviravoltas em relação a esses programas de biocombustíveis nos Estados Unidos, hoje o óleo de soja ele atingiu baixa, a maior baixa, né, limite de baixa para um dia, então, portanto, de pregão. E, claro, levou, portanto, a soja em grão também para baixo. O que aconteceu também de reversão foi em relação ao farelo de soja, que estava também testando muitas baixas nos últimos dias e hoje encontrou ali um certo suporte justamente nessa questão, então, dessa possibilidade de não haver tanto esmagamento assim para se fabricar, portanto, o óleo de soja. O milho, ele tem ali acompanhado um pouquinho essa queda da soja, mas são quedas um pouco mais moderadas e também o petróleo influenciou
um pouco nessa questão da queda tanto do óleo de soja quanto da soja em grão e também do milho, e o trigo segue descolado desse cenário. E já que a gente está falando dessas três commodities e falando de preços, vou pedir para o Pedro colocar, por favor, os preços na tela. Olha aí, minha gente, não tá fácil não, é só para quem tá com o coração em dia. Soja em Chicago, o contrato julho caindo nesse momento 26,5 pontos, valendo 10 dólares e 51 centes por bushel. O agosto ele cai 27 pontos,25, valendo 10 dólares e 47 centes por bushel. O setembro está cotado nesse momento a 10 dólares e 29 centes por bushel, com queda de 26,25 pontos, e o novembro ele cai 26 pontos neste momento, com a cotação então da soja em 10 dólares e 35 centes por bushel. Vamos para o milho. Vamos aí, o milho, como eu disse, né, tem essas quedas aí, mas ele não está cedendo tanto assim nesse momento, ele tem ainda algum suporte. O julho está subindo 3 pontos, valendo 4 dólares e 48 centes por bushel. O setembro cai 2 pontos e 25, valendo 4 dólares e 25 centes por bushel. Dezembro e o março eles caem um pouquinho menos, 1,75. O dezembro está valendo 4 dólares e 38 centes por bushel e o março valendo 4 dólares e 53 centes por bushel. Agora para o trigo. Trigo lá em Chicago descolado dos demais, né? Alta de 7,5 pontos para setembro, valendo 5 dólares e 46 centes por bushel, aumento de 7,25 pontos para dezembro, valendo 5 dólares e 68 centes por bushel, e o março sobe agora 7 pontos com o valor de 5 dólares e 87 centes por bushel. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.